Fala galera, bom dia. Aqui quem vos fala é o professor Edson Batista, o professor estagiário. E hoje nós vamos conversar ainda sobre propriedades coligativas. Hoje nós vamos para os subtópicos osmose e crioscopia. Fiquem comigo e vamos nessa. Como eu disse, crioscopia e osmose que nós vamos conversar hoje. Introduzindo, crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Ou seja, quando você adiciona algo, o soluto, ao solvente, a diminuição da temperatura de congelamento dele acontece. Ou seja, se ele, por exemplo, a água, ela congela a 0 graus Celsius. Mas se nós adicionarmos, por exemplo, sal ou açúcar, o que acontece? A temperatura é diminuída, o ponto de fusão de congelamento dessa substância, ela diminui a menos graus Celsius. Por exemplo, ao nível do mar, a água pura, que nós falamos, ela congela em 0 graus Celsius. Esse é o seu ponto de fusão. No entanto, se acrescentarmos sal à água, ela demorará mais para congelar, ou seja, o seu ponto de fusão irá diminuir, atingindo valores abaixo de zero, como nós podemos ver aqui no mar, no oceano. A água do mar ela não se congela em locais próximos aos polos, apesar de nessas regiões se atingirem temperaturas abaixo de zero. Isso acontece porque há uma grande quantidade de sais dissolvidos na água. Os icebergs e as camadas de gelo que se formam são feitos de água sem esses sais, por isso ficam congeladas. Estima-se que 97% da água doce no mundo está nos polos, está congelada nos polos. Em países frios, quando o inverno é bastante rigoroso, cai muita neve, é comum jogar sal nas estradas para ela derreter e assim possibilitar o tráfego, certo? A crioscopia é uma propriedade coligativa e, como acontece com toda propriedade coligativa, a sua variação está intimamente relacionada à quantidade de espécies dissolvidas e não à natureza delas. Isso quer dizer que quanto mais soluto não volátil estiver dissolvido no solvente. Por exemplo, o ponto de fusão de uma solução de açúcar de concentração molar é de menos 1,886 graus Celsius, enquanto se sua concentração for de 2 molar, o ponto de fusão diminuirá ainda mais, passando a ser igual a menos 3,72 graus Celsius. Ou seja, quanto mais soluto você adiciona, quanto mais a mistura fica concentrada, vai diminuindo o ponto de fusão. Alguns materiais permitem a passagem de moléculas de solvente, mas não permitem a passagem do soluto nessa solução. Aqui, do lado rosa, nós temos uma solução diluída e do lado vermelho, uma solução concentrada. O fenômeno da passagem do solvente de um meio mais diluído para o meio mais concentrado, por meio de uma membrana semipermeável, chama-se osmose. Então, o solvente ele vai passar pelo processo, pela membrana semipermeável, e, como vocês podem ver no final, o líquido é passado por essa membrana semipermeável. E ficamos da seguinte forma, com a mesma concentração, só que volumes diferentes. A pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada, para evitar sua diluição por meio de uma membrana semipermeável. Então, vocês podem ver a membrana semipermeável no meio, a pressão osmótica, ou seja, algo sendo aplicando pressão sobre aquela solução mais concentrada e a solução diluída. Esse processo acontece com a finalidade de igualar as concentrações de soluto dos meios. Assim, o movimento da água tende a mudar de acordo com a concentração de soluto de cada solução. Quando eu falo água, eu me refiro a solventes no geral, ok? A osmose reversa existe também esse processo e ela consiste no movimento de solventes no sentido inverso da osmose. Ou seja, se você estava na solução, na osmose comum, nós vamos de
concentração mais diluída para concentração uma maior concentração. Já na osmose reversa, o que acontece? A que está em concentração maior vai para a de concentração menor. Dessa forma, o solvente se difunde de uma solução mais concentrada para uma menos concentrada. Isso acontece por conta de uma aplicação de uma pressão muito maior que a pressão osmótica exercida pelas soluções. Por exemplo, nós temos o processo de dessalinização, ou seja, o processo de retirar sal da água. Os países árabes eles usam demais esse processo porque eles não têm uma reserva natural de água, não têm lençóis freáticos, foram há muito tempo esvaziados, então eles usam isso, esse processo de osmose reversa. Eles retiram o sal da água e bebem. As soluções são classificadas de acordo com a quantidade de soluto que elas apresentam. Existe a solução hipotônica, ou seja, a quantidade de água fora é menor que a quantidade de água dentro. A solução isotônica, a quantidade de água fora e dentro da solução é igual. E a solução hipertônica, ou seja, a solução de fora é maior que a solução de dentro. Por exemplo, essa questão de isotônico, não sei se vocês já viram no supermercado, existe esses sucos isotônicos que servem para regular os sais e quando você está correndo não perder tantos sais minerais, não suar tanto, não se fadigar tanto. Então, eu particularmente gosto demais de solução isotônica, de isotônicos. A solução hipertônica ela apresenta maior concentração de solução e maior pressão osmótica. Nesse tipo de solução, as células tendem a encolher, ou seja, perdem água. Na isotônica é quando a concentração de soluto e a pressão osmótica são iguais, ou seja, estão em equilíbrio. A solução hipotônica apresenta menor concentração de soluto e pressão osmótica. Assim, uma célula nesse tipo de solução tende a ganhar água e, por ganhar tanta água, pode inchar até se romper. E como nós vimos um pouquinho antes, quando a pressão é aplicada, nós conseguimos encontrar a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar sua diluição por meio de uma membrana semipermeável chama-se pressão osmótica. Como nós estamos vendo, a pressão é aplicada, a solução diluída ela vai, enfim, passar para a solução concentrada e eles ficam com o mesmo nível de concentração. Agora vamos para alguns exemplos. Considere o gráfico abaixo que representa as variações das pressões máximas de vapor de um solvente puro e duas soluções com diferentes concentrações de um mesmo soluto nesse solvente, em função da temperatura. Como vocês podem ver aqui, nós temos um gráfico. Ok, a partir desse gráfico nós vamos entender mais um pouco como é que funciona esse processo. Nós estamos vendo aqui que é pressão por temperatura. Aí as opções são, pode-se concluir que a curva A, x corresponde à solução mais concentrada, B, y corresponde à solução mais concentrada, C, z corresponde à solução mais diluída, x corresponde ao solvente puro, z corresponde ao solvente puro. Nós não podemos definir exatamente qual é o solvente puro, então nós já descartamos a D e a E, certo? Será? Se vocês analisarem, existe um que está com a temperatura mais elevada e com a pressão também mais elevada. E isso significa algo, certo? A gente tem aprendido que as soluções mais diluídas, elas apresentam características distintas. Nós concluímos, na verdade, que X corresponde ao solvente puro. Por quê? Porque à medida que você adiciona mais soluto, você acaba aumentando o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, X corresponde ao solvente puro exatamente por isso. X é o que tem menor pressão por vapor e exige uma temperatura menor para que ele comece a evaporar, enfim. Então, nós concluímos que X ele corresponde
ao solvente puro? Exatamente por isso, porque não há soluto nele. Ele é o que tem menor quantidade de temperatura e pressão por vapor. O gráfico abaixo representa a pressão de vapor, eixos das ordenadas, em atmosfera, em função da temperatura, certo? Eixo das abscissas. Em temperatura de 3 amostras, 1, 2 e 3, se uma destas amostras for de água pura e outras duas de água salgada, podemos afirmar que a amostra 1 é a amostra de água salgada. Será? A amostra 1 é a mais volátil. A amostra 2 é a mais concentrada que a amostra 3. A amostra 1 é a menos volátil. Vamos lá. Vamos tentar entender essa questão. E a letra E, né, na temperatura T3 e 1 atmosfera, a amostra 2 ainda não entrou em ebulição. Ok, vamos entender essa questão de forma mais clara. Vocês podem ver que no gráfico, a amostra 1 está lá no alto, certo? Ela ultrapassou a questão da pressão do vapor. Ela ficou bem mais acima. Isso significa que ela é menos volátil. Foi necessário uma pressão muito maior e uma temperatura também, de semelhante modo, muito alta para que acontecesse essa questão que está sendo pedida. Então, nós entendemos que essa amostra é a salgada, ou seja, é a que nós podemos entender que está sofrendo um processo de o soluto ter sido colocado, adicionado mais. Brincadeira, na verdade é a amostra 1, ela é a mais volátil. Vocês conseguem compreender que ali está bem alto, bem alto. Então, não é a D, é a amostra B. A amostra 1 é a mais volátil. Ou seja, a temperatura e a pressão delas foi necessário bem mais alto para que ela pudesse evaporar. Algumas pessoas requentam em banho-maria o café, preparando conforme a ilustração abaixo. Sobre essa situação, cada um de 5 estudantes afirmaram: o café e a água de banho-maria começam a ferver ao mesmo tempo. O café vai ferver, mas a água do banho-maria não. O café não vai ferver, mas a água do banho-maria sim. Nem a água, nem o banho-maria, nem o café podem ferver. O café e a água do banho-maria podem ferver, mas o café começa a ferver primeiro. Considerando o café uma solução aquosa de solutos não voláteis, responda: com qual dessas afirmações você concorda? Vamos lá, vamos por eliminatória. O café e a água do banho-maria começam a ferver ao mesmo tempo. Vocês sabem que o café ele é distinto da água pura, certo? Porque ele tem um soluto, um nível de soluto maior. Ele tem um soluto lá dentro dele. Então, não vai ferver ao mesmo tempo, porque eles estão separados. Então, há um excluída. O café vai ferver, mas a água do banho-maria não. Como assim? Ele está sendo esquentado e não vai ferver? Que isso? Também cancela. 3. O café vai ferver, mas a água do banho-maria? Sim. O café não vai ferver, mas a água do banho-maria? Sim. Também não, ele também está lá. Ele também vai sofrer esse processo de aumento da temperatura. Nem a água do banho-maria, nem o café podem ferver. Como assim? Se o fogo não está queimando, cancela também. Então nós ficamos com A5. O café e a água do banho-maria podem ferver, mas o café começa a ferver primeiro. Por que o café começa a ferver primeiro? Porque exatamente o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água foi diminuída. Ou seja, se a água ela ebulia, ela fervia a 100 graus Celsius, ela evaporava a 100 graus Celsius, a partir do momento que é adicionado café, esse valor é diminuído e, enfim, ele é evaporado mais rápido. Ok? Sabe-se que por osmose o solvente de uma solução mais diluída atravessa uma membrana semipermeável em direção da solução mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico em ser relação à água do rio e hipotônico à água do mar. Se um peixe de água doce for colocado na água do mar, ele... o que acontece com esse peixe? Vamos lá. Por que a gente não pode colocar um peixe de água doce em água salgada? Porque ele morre, porque sai água do seu corpo. Como nós vimos lá no processo,
ele é hipertônico, ou seja, é necessária muita água para ele. E quando ele é colocado na água do mar, ele deveria ser hipotônico, ou seja, ele é hipertônico. E à medida que ele vai recebendo água salgada, ele acaba cedendo água. Ele não consegue mais receber, o meio dele, enfim, porque as membranas dele usam osmose. Então o que acontece é que ele morre, porque sai água do seu corpo. Ele não consegue sobreviver. A água retirada do seu corpo é como se ele fosse desidratado, algo do tipo. Em dois recipientes, A e B, conforme o esquema abaixo, colocamos respectivamente uma solução 2 mol por litro de sacarose, ou açúcar, em água e uma solução de 0,2 molar por litro de sacarose de açúcar em água, ambos no mesmo nível inicial. Com o passar do tempo, observa-se que solução A, solução B. O nível de A sobe e o nível de B baixa. O nível de A baixa e o nível de B sobe. Ambos os níveis sobem, ambos os níveis descem. Os níveis permanecem inalterados. E aí, como proceder? Vamos lá. Colocamos respectivamente uma solução de 2 de água e uma solução de 0,2 de sacarose em água. Então, nós compreendemos que a solução A é a que tem maior concentração e a B é a que tem menor concentração de açúcar em água. Então, o que acontece? A que tem maior concentração de sacarose vai aumentar mais ainda o seu volume, exatamente porque o nível vai subir. A sacarose que estava no recipiente B, ela vai ser passada para a dissolução de concentração maior. Certo? O nível de A sobe e o de B baixa. Certo? Ok. Se as células vermelhas do sangue forem removidas para um becker contendo água destilada, a passagem da água para 1 das células. Se as células forem colocadas numa solução salina concentrada, a migração da água para 2 das células com 3 da mesma. As soluções projetadas para injeções endovenosas devem ter 4, próximas das soluções contidas nas células. Para completar corretamente, 1, 2, 3 e 4 devem ser substituídos, respectivamente, por... Bora lá. 1. A passagem de água para das células. Água pura. Solução aquosa concentrada. Ok. Mas o que acontece é que é a letra A. Por quê? Vamos lá. A passagem de água para dentro das células. Se as células forem colocadas numa solução salina concentrada, a migração de água para fora das células com o enferrujamento das mesmas. E aqui, 4. As soluções projetadas para injeções endovenosas devem ter pressão osmótica, próximas das soluções contidas nas células. Basicamente, essa pergunta ela é bem complicada mesmo. E o que ele mostra aqui é evidenciando como o nosso sangue ele funciona. A passagem de água para dentro das células acontece se a questão lá da água ela estiver pura, ela está água destilada, exatamente essa água pura é ausente de sais, então a água vai para dentro das células exatamente porque a pressão é maior, a concentração lá dentro da célula é bem maior. Mas se eles colocarem, por exemplo, sal dentro dessa água, a água vai sair da célula, ela vai ser desidratada. As soluções projetadas para a introdução das células como enferrujamento, ou seja, as nossas células contêm ferro e o que vai acontecer é que as células vão morrer. Enfim, e a pressão osmótica é porque existe uma pressão nas injeções. Então, à medida que você vai pressionando, vai ocorrendo vai ocorrendo a liberação da vacina, enfim. Então é isso, valeu galera. Qualquer dúvida me mandem um direct no Instagram, @obatistaoficial.
Essa foi a nossa aula de crioscopia e osmose.